A primeira pergunta é em relação às políticas educacionais, né, tanto no Brasil quanto nos outros países, que seguem para a aproximação do ensino regular da educação especial. Como eu vejo isso? Bom, a inclusão é uma coisa necessária, é uma coisa importantíssima para a criança especial, e também para a criança sem nenhuma deficiência. Eu acho que esse convívio é um grande aprendizado para todos, para o professor, para as famílias, para as crianças de um modo geral. Tem tantos benefícios que não daria para enumerar todos falando num breve relato, num áudio, né? Mas, ao mesmo tempo em que eu vejo isso como uma grande conquista, eu tenho uma certa preocupação por conta de um despreparo do professor, que infelizmente a gente ainda não tem cursos que abranjam todas as necessidades que o professor tem em sala de aula. A gente tem um grande número de crianças especiais, portadoras de problemas muito diferentes, e fica muito difícil para o professor dar conta de todos eles. A gente também tem uma questão social, me preocupa muito o bullying que as crianças sofrem na escola. Muitas famílias ainda não estão preparadas para essa inclusão, ainda existe muito preconceito. Então, essa também é uma outra questão que me preocupa um pouco. Mas nada disso são coisas que não poderiam ser contornadas com campanhas, com o próprio convívio. A partir do momento que você conhece alguma coisa, que você tem mais contato, né, o preconceito ele vai diminuindo. Então, nada disso são coisas que não possam ser ultrapassadas. Sim, são possíveis. Leva um pouquinho de tempo, né, mas são possíveis. Porém, a questão mais importante é a seguinte: assim como é um grande benefício para a criança especial estar inserida num contexto regular, né, convivendo com outras crianças, fazendo exatamente as mesmas atividades que as outras crianças fazem, ela também precisa de um espaço onde ela se reconheça como diferente. Ela precisa ainda de um espaço onde ela possa conviver com pessoas que têm o mesmo problema que ela, que possam ensiná-la a sobreviver num mundo de maneira diferente. Eu, além de trabalhar com crianças especiais, eu tenho uma filha deficiente e para ela foi importantíssimo conhecer outras crianças que convivem com ela, que têm a mesma dificuldade, até para ela aprender como fazer algumas coisas. Então, coisas que eu particularmente não tinha condições de ensiná-la, porque eu não sabia como. Por mais que você estude, por mais que você aprenda, todos temos limitações. E esse convívio com outras crianças iguais a ela, com a mesma patologia, com o mesmo problema, com a mesma maneira de encarar o mundo, elas se ajudam mutuamente. Uma dá muitas dicas para os outros, sabe? Eles trocam muita informação. Ah, você não consegue fazer isso? Eu faço dessa maneira, né? E isso só quem passa pelo problema pode passar essa informação. Por mais que você aprenda, tem coisas que te limitam, porque você, por não ter uma deficiência, não executa daquela maneira, você faz de uma maneira diferenciada. É como, por exemplo, de uma maneira bem geral, uma maneira bem simples, né? Como uma pessoa destra querer ensinar um canhoto a abrir uma lata segurando um abridor de latas numa posição contrária à posição em que você não aprendeu ou que você não executa, né? Então, somente um canhoto para ensinar o outro como
segurar da maneira correta, né? Então, esse é um exemplo bobo, um exemplo infantil, mas para ilustrar essa diferenciação, eu acho que é importante que eles participem da escola regular, eu acho que é importante que eles convivam com outras crianças sem deficiência, para que eles conheçam o mundo como é na realidade, mas eu acho que, paralelo à escola regular, a criança especial ela precisa também ou um centro de referência, um centro de reabilitação, uma escola especial, algum lugar onde ela possa se encontrar e se reconhecer num espaço específico para as suas questões pessoais. Com relação à segunda pergunta, se eu percebo problemas na relação entre a teoria e prática, sim, existem muitos problemas. O maior deles é que, dentro de uma deficiência específica, a gente tem centenas de condições diferenciadas, e para isso é muito complicado para o professor lidar com isso tudo. O aprendizado que o professor tem hoje é muito pequeno e muito simplista em relação à educação especial. Então, a gente tem hoje um curso de pedagogia, onde você tem um semestre que fala de educação especial, e a gente sabe que um semestre não é o ideal, ou então o professor que vai fazer uma pós-graduação de 2 anos em educação especial, né? E tem um módulo para cada deficiência. Esse módulo ele pode variar entre 2, 3, 4 aulas de uma determinada deficiência. Então, o que eu tenho visto é o professor que aprende, por exemplo, que a deficiência visual até 20/50 é uma visão normal, de 20/60 até 20/100 é uma baixa visão leve, depois tem uma baixa visão moderada, uma baixa visão profunda, até a cegueira. E aí ele entende o mecanismo, mas na hora que você lida com essa criança, você vai ver uma criança que tem uma deficiência moderada, por exemplo, e aí se ela tem 20/100, ela enxerga de uma maneira, se ela tem 20/120, ela enxerga de outra, se ela tem 20/150, ela enxerga de outra, se tem 20/200, ela enxerga de outra. Então, para cada acuidade visual, ela vai ter uma diferenciação, e fora isso, para cada patologia, ela vai ter uma diferenciação. Então, por exemplo, né, ainda falando de deficiência visual, o professor aprende na teoria que, para um aluno de baixa visão, ele precisa dar uma prova ampliada para que o aluno possa ler o texto em ampliado. Mas esse ampliado significa o quê? É uma fonte 16, é uma fonte 18, 20, 24, 30, 36, 40, 48? Qual é o ampliado? Qual é a fonte que tem que ser? E aí ela aprende que baixa visão lê ampliado, mas lê ampliado se a criança tem, por exemplo, uma cororetinite macular, mas se a criança tem uma retinose pigmentar, ela não precisa do ampliado, ela precisa de contraste. E aí, se você pega uma criança com glaucoma, ela não precisa nem do ampliado nem de contraste, ela precisa de iluminação. Então, a teoria não encaixa com a realidade que ele encontra na sala de aula. Como eu disse antes, porque tem centenas de variações dentro de uma deficiência visual, auditiva, né, intelectual, enfim. Então, para cada aluno, ele vai ter uma necessidade específica, né? E é muito complicado para o professor
ter um aluno dentro de sala de aula que ter um aluno, não, desculpa, ter vários alunos dentro de uma sala de aula que necessitam coisas diferenciadas. Quando você tem um aluno só, fica mais tranquilo. Quando você tem um aluno, por exemplo, que é um aluno com uma deficiência visual, por exemplo, se você prepara o seu material de aula para atender aquele aluno, automaticamente você está atendendo a todos da turma, porque você tem uma maneira de explicar que seria mais detalhada, que vai atingir também os outros alunos de uma maneira interessante. Você tem um material concreto que também vai ser interessante que o aluno sem deficiência manuseie. Mas se você tem dentro de uma mesma sala de aula um aluno deficiente visual, um aluno surdo que já precisa que você conheça Libras, né, ou tenha um intérprete, se tiver um intérprete tudo bem, mas se não tem, como é a realidade da maioria das escolas, né, a gente precisa então de uma outra atenção para esse aluno. Se você tem um aluno com uma deficiência intelectual, uma criança autista, então você começa com tantas variações dentro da sala de aula que o professor então não consegue atingir a todos. Então, essa teoria e prática em relação ao professor são muito distantes um dos outros. E essa teoria de que existe uma inclusão na política educacional, né, na prática também não existe, porque a gente sabe que existem escolas que negam a matrícula, a gente sabe que existe o professor que não atende aquela criança, a gente sabe que muitas escolas não têm uma sala de recursos, não possui um material específico, a gente tem uma educação falida no país, escolas que não têm recurso sequer, de repente, para merenda ou para qualquer outra coisa que também é importante, quanto mais para comprar um material específico para aquela criança, para atender aquela criança. E aí a gente tem outras questões mais amplas, né? Como, por exemplo, o transporte. Tem crianças que não conseguem chegar na escola porque o ônibus não é adaptado para uma cadeira de rodas. Então, precisa tanta coisa melhorar para que uma inclusão de fato aconteça, uma inclusão de fato seja possível no país, que a gente eu não saberia nem dizer por onde começar, qual seria o ideal, mas a prática e a teoria ainda são muito distantes, muito. Porém, eu agradeço todos os dias que hoje se fale muito mais em inclusão do que se falava há 35 anos atrás, quando eu comecei. Hoje é muito mais importante a gente ver coisas, como se fala, meu Deus, desculpa, me fugiu a palavra. A gente vê coisas acontecerem hoje, não era bem essa palavra, mas enfim, a gente vê ações muito mais integradoras do que a gente via antes. Então, hoje já existem, né, os filmes com audiodescrição, não são todos, mas já tem alguns, já é melhor do que nada, né? A gente tem peças de teatro com audiodescrição e libras, então que também já é um grande avanço. Não são todas, mas são algumas, já acontecem em algumas cidades, então já é um grande avanço. O fato de você ter um intérprete de Libras numa agência bancária ou um caixa eletrônico no banco que você possa utilizar, escutando com seu fone de ouvido, né, um teclado em braille. Então a gente já tem coisas acontecendo em relação a isso.
Ainda está longe de ser perfeito, muito, mas muitas ações já estão acontecendo e são muito bem-vindas. A gente só precisa melhorar um pouco mais, mas já está muito melhor do que o que era muitos anos atrás, né? Então é isso.